Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado, meu Deus, pela glória de hoje, pelo alimento que vem para o nosso crescimento, que vem para nos amadurecer na tua vontade, para sermos um povo firme nos teus caminhos, e dessa graça jamais retroceder, jamais desistir, porque esse ministério, a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, é a maior bênção que o Senhor separou, predestinou para as nossas vidas. Sendo assim, meu Pai, nos capacita, nos dá olhos iluminados, entendimento, porque a nossa suficiência vem de Ti, para compreendermos a Tua palavra. E eu recebo, Senhor, a sabedoria predestinada, ativada em cada um dos teus filhos nessa manhã, em um nome do Senhor Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas, receba que você tem a mente de Cristo ativada em você, a sabedoria predestinada. Graças a Deus. O tema da reunião de hoje tem por título, anote, a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. É o nome da reunião de hoje. A tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Nessa reunião de hoje, você vai aprender que existe um tipo de tristeza que é gerada por Deus em nosso coração, para nos conduzir a um arrependimento pessoal, para te conduzir à vida. E o outro tipo de tristeza é a tristeza do mundo, que é justamente aquela sem fim. Choro sem consolo, angústia sem esperança. A pessoa sente vontade de morrer, quer usar droga, quer encher a vida de álcool, até se destruir. Ou seja, a tristeza do mundo traz morte. Já a tristeza segundo Deus traz vida. Essa não despreze, a tristeza de Deus não despreze. A tristeza do mundo rejeite, despreze, mas a de Deus não, porque ela quer te colocar na direção certa das coisas. Quando Deus enviar, pesar sobre você uma tristeza, por conta de uma atitude incorreta, errada, enfim, se arrependa, receba. É Deus querendo me colocar na direção certa. Por isso que eu estou sentindo esse peso dentro de mim, essa tristeza. Eu estou me afastando da vontade dEle. E Ele pesou sobre mim essa tristeza para me trazer para perto da sua vontade. Para perto da sua vontade. E vamos à escritura central desse tema de hoje, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Só que antes, eu quero ler com todos vocês o que está a partir do verso 5, para que o nosso entendimento seja maior. Vamos pegar
o verso 5 do capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Até chegarmos ao verso 10. E o verso 5 começa dessa maneira: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, um homem de Deus. Aqui está um ponto muito importante para a gente refletir, para a gente pensar. Quando Tito chegou, ele trouxe para o apóstolo Paulo o quê? Consolo. Aqui diz que ele foi consolado por Deus. A leitura do verso 6. Aqui diz que ele foi confortado, consolado por Deus. Mas por intermédio de quem? De Tito. Isso nos ensina que você tem que ser um agente de consolo. Um canal do Espírito Santo. Um mensageiro de Deus. Como eu tenho sido aqui para vocês. Durante todo esse tempo que estamos juntos, eu tenho sido um agente de consolo na sua vida. Eu tenho trazido consolo, edificação, palavra, crescimento espiritual. Essa tem sido a minha missão. Esse é o meu compromisso aqui. Transmitir aquilo que Deus quer que a igreja dele ouça, aquilo que a igreja dele está precisando. Se alguém estiver com alguma tribulação, Deus, através da minha vida, te dá consolo. Você recebe a palavra da promessa. Isso tem acontecido aqui. Olha, Deus promete. Ele vai suprir, Ele vai abrir essa porta que você está precisando. Ele vai te dar o consolo que você necessita nesse momento. Você que está perseverando por algo, Deus vai te honrar. Agora é importante, irmão, haver uma atitude e correr atrás, porque nada cai do céu. Então tudo isso você tem recebido aqui. A Bíblia fala do descanso de Deus, mas esse descanso não é carnal, ele é espiritual. Diga espiritual. Que é justamente você estar em paz, confiante, colocando em oração toda a sua vida aos cuidados de Deus e dos seus anjos. Então aqui você tem sido muito bem orientado para o seu crescimento espiritual. Essa evidência nos ensina, no seu verso 6, a sermos um agente de consolo, que é o que eu tenho procurado ser com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E não tenha medo dos problemas. Amém? Você que está passando por uma luta, como se diz lá fora, danada, terrível, não tenha medo, porque você tem anjos com você. Toda vez que você ora, Deus envia um anjo para cuidar de você. Por isso mantenha sempre a declaração, sempre a confissão, porque você está chamando um anjo para estar perto de você. Tudo que eu faço na minha vida, eu chamo a existência o serviço angelical. Então, o pastor, a autoridade, existe para isso, para te dar consolo. E não só para isso. Se a pessoa estiver em rebeldia, sem unidade, sem respeito para com o pastor, vai receber também uma palavra o quê? Mais exortativa. Se estava precisando de consolo porque estava triste, o anjo da igreja vem e dá. Se está em rebeldia, vai receber uma palavra mais o quê? Exortativa. Para a edificação do corpo. Porque se você é uma pessoa rebelde em nosso meio, você se torna alguém desagradável. Para todos. E Deus quer, através da minha vida, que você se torne um alguém agradável para todos, em nome de Jesus. Agradável. Porque é muito desagradável quando existe pessoas em nosso meio semeando discórdia, alimentando veneno.
afrontando a autoridade de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa. Todo anjo predestinado, escolhido de Deus, tem como característica na sua vida ser obediente. Bom, o anjo da igreja falou, ele disse que essa palavra é para o meu bem. Então, amém, graças a Deus. Eu recebo. A pessoa que é um escolhido, um predestinado de Deus, ele tem um entendimento lindo na sua mente. O pastor é ser humano igual a mim. Ele é filho de Deus igual a mim. Mas ele tem autoridade, unção ministerial que eu não tenho. O filho escolhido, predestinado, obediente, tem esse entendimento. Ele é filho de Deus igual a mim. Mas só que ele tem autoridade dada por Deus que eu não tenho. E eu respeito a autoridade dele. Quem perde a obediência, perde a graça, se você não sabia. Perde o seu reinar em vida. Porque fora da obediência, a pessoa está na carne ou no espírito? Na carne. Ela não está no espírito, ela está na carne. E pelo falar da pessoa, você percebe. Por aquilo que lhe sai da boca, você percebe se a pessoa está sendo um agente de consolo ou se a pessoa está na carne. Por aquilo que lhe sai da boca. Respeitar as autoridades de Deus em graça é muito importante. Seja obediente. Amém? Amém. Isso é muito importante. Porque a carne é desobediente à graça e quer fazer você ser desobediente às autoridades. Essa carne não quer viver o que é espiritual. Em seguida ela vai trabalhar para você não ser obediente ao que o homem de Deus fala para você. É muito importante você ter esse entendimento. Infelizmente tem gente que quer ser um canal do Espírito Santo, um mensageiro de Deus, mas como que essa pessoa vai ser um agente de consolo com o coração agitado, com o coração nervoso, sem ter a unidade, sem ter o respeito para com as autoridades de Deus? Uma pessoa assim não tem graça para dar, não tem consolo para dar, não tem palavra para dar para ninguém. Imaginou se Tito chega para Paulo falando mal de alguém da igreja? Ele ia ter consolo para dar para Paulo? Não. Ele ia ser um canal do Espírito Santo? Não. Também não. Mas por que a presença de Tito foi consolo para Paulo? Porque havia unidade no coração de Tito. Obediência às autoridades de Deus. E quando a gente é obediente, Deus usa. Deus capacita. Prosseguindo uma vez mais o verso 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, a minha alegria. Verso 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresses. Olhe para mim. Quando Paulo fala de arrependimento aqui, é porque ele queria que a igreja aos coríntios, os irmãos, saíssem dos seus muitos erros, porque eles estavam se desviando da graça. E Paulo, quando escreveu a primeira carta, ele exortou, ele foi duro com eles. Porque a igreja estava com muitos erros, a igreja estava em contendas, irmão falando mal do outro dentro da igreja. Não é por isso que sois carnais, Paulo fala na sua primeira carta. E não havia submissão, não havia obediência ao que Paulo estava pregando. Então ele escreve a primeira carta, exortando para arrependimento.
A princípio ele diz, olha, eu não me arrependo, mas depois, eu até me arrependi porque vocês ficaram tristes, mas graças a Deus, por outro lado, eu vi que foi bom. Porque essa tristeza, segundo Deus, está trazendo mudança na vida de vocês. Está consertando a vida de vocês. Foi bom ter exortado, porque foi para o teu bem, em nome de Jesus. Foi para o teu bem. Então, se arrepender aqui, como a gente está lendo no verso 8 e 9, é você reconhecer que precisa sair do erro e se reconciliar. Senhor, eu não quero mais continuar nessa vida de erros. Eu não quero mais andar do jeito que eu estou andando. Eu não quero mais estar falando as coisas que eu tenho falado. Eu não quero, meu Senhor. Me ajuda, me capacita, porque eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Então, quando o Evangelho fala de arrependimento, é para que você tenha esse proceder. Verso 10. Aqui está o objeto do tema de hoje. Grife, marque, sublinhe. Verso 10. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o quê? Pesar. Olhe para mim, destruição. Quando Deus envia esse tipo de tristeza, é para a vida, é para o teu bem, não é para te destruir. A pessoa sente um peso, uma tristeza, e ela começa até a falar, eu estou triste, eu estou sentindo uma tristeza. Se você analisar o histórico da pessoa, agora eu entendi porque o fulano está triste. Quando a Bíblia fala aqui no seu início, que a tristeza, segundo Deus, produz salvação, não é a salvação do Espírito, porque Cristo, através do seu sangue, já nos salvou. Efésios 2:8. Isso é muito importante colocarmos como observação no nosso caderninho de anotações, e também é muito importante para quem está me ouvindo nesse momento. A salvação que Paulo se refere aqui, o apóstolo Paulo, é justamente a salvação do reinar em vida, que é o teu viver diário, amém? Digo, o meu viver diário. A tristeza, segundo Deus, ela acontece, ponto importante, quando você faz alguma coisa que é errado, que é carnal, algo que vai contra a vontade de Deus. Quando você toma uma atitude que vai contra a vontade de Deus, pesa a tristeza automaticamente. Você começa a sentir aquela tristeza. Isso acontece quando você vai contra a vontade de Deus, quando desobedecemos a palavra que vem de Deus para o nosso bem, ou quando falamos mal das pessoas e chegamos a desejar que a pessoa sofra, né, que ela perca tudo e que desabe tudo e que dê tudo errado. Deus faz pesar no coração dessa pessoa essa tristeza, mas não para destruí-la, mas para arrependimento. Diga arrependimento. Porque sempre que agimos dessa maneira, Deus envia essa tristeza ao nosso coração. Essa tristeza, em seguida, causa um peso no coração. Você sente uma agonia, um mal-estar. Puxa vida, eu falei coisas que não era para falar. Eu fiz algo que não era para eu ter feito. Meu Deus do céu. Então você sente o mal-estar. Isso é bom acontecer. Deus está cuidando de você. Isso é sinal que você é ovelha, que você é filho. Essa tristeza, causada por Deus mesmo, vai gerar em você arrependimento para você se reconciliar. Por isso que ela é boa. E acontece mesmo. E eu recebo. E quando essas coisas acontecerem, você se reconcilie. Amém? Amém. Oh meu Deus. Eu sou um abençoado, um predestinado, e fazendo isso, enganando pessoas, traindo a confiança dessa pessoa, mentindo, falando mal dessa pessoa, desejando até o mal dessa pessoa.
Olha a tristeza segundo Deus aí. Olha o peso aí. E quem colocou isso? Quem colocou isso? Deus. Porque Deus coloca. A pessoa toma consciência. O Senhor não me enviou para viver na carne. Eu não posso continuar na carne falando mal do meu irmão em Cristo Jesus, ou de quem quer que seja. Deus usa essa tristeza para falar com você. Deus usa essa tristeza para mudar você. A tristeza, segundo Deus, é para uma mudança. É para colocar você na direção certa. É para que você tenha consciência que aquilo que você fez está errado. E seja humilde, reconheça, e se arrependa, se reconcilie, e seja nova criatura em nome de Jesus. Seja humilde. É muito importante a gente tomar consciência daquilo que a gente fez de errado. É muito importante a gente dar meia volta. Puxa vida, eu errei, então vou dar meia volta. Como o filho pródigo. Ele sentiu aquela dor no coração dele. A tristeza segundo Deus. Porque ele se afastou de quem? Do pai. E quem era o pai? Deus. Deus e sua palavra. Esse pai representa Deus e a sua palavra. E ele começou a tomar consciência, a pensar, a refletir. Meu Deus, eu abandonei meu pai. Eu abandonei a palavra de Deus. Eu deixei a palavra de Deus. E estou aqui. Não é vontade de Deus que eu esteja fora. É vontade dele que eu esteja junto à corrente de águas. Isso eu me refiro à pessoa que se afasta da palavra. Então, o filho pródigo tomou essa consciência. Eu tenho que voltar. Eu vou dar meia volta. E vou ser obediente ao meu pai. E ele foi infeliz? Ele foi feliz. Porque a obediência produz o quê? Vida. A tristeza, segundo Deus, não é para destruir você, é para te colocar na direção certa da vida. Deus conversa. Não é nesse lugar que Deus quer que eu esteja. O filho pródigo, aqui, sofrendo, distante do meu pai. No seu caso, sem a palavra de Deus, sem o alimento, sem estar louvando, sem estar semeando. Não é essa a vontade do meu pai que eu esteja assim. Sabe de uma coisa? Eu vou dar minha volta e vou congregar em nome de Jesus para louvar o meu Deus e receber a palavra da graça. Entendeu, abençoado? É tão lindo quando uma pessoa é humilde. É tão lindo quando a pessoa se reconcilia. Tem uma passagem bíblica que diz, mais ou menos assim: hoje houve salvação nessa casa. Não é verdade? Hoje houve salvação nessa casa por conta daquele coração aquebrantado. E a dor só passa no coração de uma pessoa quando você se arrepende, como fez o filho pródigo. Ele reconheceu que estava na direção errada da vida e que precisava sair dela. E está na vontade do Pai, junto às águas, que é a palavra de Deus, que é a palavra da graça que você está recebendo aqui. Abençoados, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é a maior bênção de Deus para a tua vida. E eu não estou falando isso por falar, porque aqui eu me sinto alimentado por Deus, porque eu sei que tu também está sendo alimentado. Você está tendo discernimento, nesse momento, sem fazer muita força, o porquê de alguns momentos na sua vida, aquele peso, aquela tristeza. Agora, entendi. Agora me caiu a ficha, porque que eu passei momentos na minha vida e aquele peso, aquela tristeza. E quando eu consertei aquilo, pastor, se dissipou a dor, se dissipou a tristeza. Agora eu sei que aquela tristeza foi segundo Deus. E assim você hoje tem capacidade, orientação dada por Deus para ajudar a outros. Essa tristeza, meu irmão,
é que você está contra a vontade de Deus. Se reconcilia, se arrepende, dá meia volta. Não, mas eu não vou dar meia volta não. Não, de jeito nenhum. Não. E o meu orgulho, né? Não, o meu orgulho jamais. Pega esse orgulho, põe na lata do lixo, porque não está te trazendo felicidade nenhuma, e vem reinar em vida. Vem reinar em vida. E eu recebo. Deus quer, nessa manhã de domingo, tornar um povo, o povo da graça, mais transformado nas suas atitudes, no seu andar, no seu agir. Deus quer que você seja humilde para reconhecer: eu errei. E eu tenho um corpo de carne para isso. E Deus está falando para eu consertar. Então tá, vamos lá. Vamos arrumar isso aqui, porque eu baguncei. Então, é para consertar, Senhor? Então tá bom. Depois que tu faz isso, a alegria reina dentro de você. E é a melhor coisa, sabia? É a gente ser obediente à voz de Deus. Quando Deus fala: olha, para de falar mal dessa pessoa. Para de desejar mal para essa pessoa. É mesmo, meu Senhor. O Senhor não me informou, o Senhor não me criou para eu agir assim. Eu sou um predestinado, um escolhido de Deus, e falando desse jeito, meu Senhor, eu me arrependo. Isso não é como no sistema religioso, que você ficava: meu Senhor, eu sou um verme, eu não mereço o teu amor, eu sou o pior dos piores. Não, em graça Deus diz: você é amado, você é o melhor dos melhores. Só conserta esse erro aí, só dá meia volta só, sai daí e vem para cá. Pronto. É simples assim. Mas esse simples assim, enquanto você não faz, se torna um grande prejuízo na sua vida. Por isso se reconcilie em nome de Jesus. Não despreze a tristeza segundo Deus. Se está batendo, se está pesando, então se conserte em nome de Jesus. Um outro exemplo na Bíblia que Deus contristou alguém foi o caso de Davi. Davi adulterou com uma mulher chamada Batseba, e Davi planejou a morte de Urias, o marido dela, para parecer uma morte acidental. Faz o seguinte: nessa próxima batalha, nessa próxima guerra, pega Urias e coloca na frente, e ele vai ser morto logo de primeira, e vai aparecer uma situação acidental, e eu já estou com a mulher dele mesmo, já fico com ela. Só que depois desse erro gravíssimo de Davi, que ele cometeu, Deus pesou sobre ele a tristeza para o arrependimento. Em casa, leia o Salmo 32, do verso 3 ao 6. E o Salmo 51 todinho. Lá conta sobre essa tristeza que ele sentiu causada por Deus. E o seu arrependimento. E a história sobre a mulher e ele acontece no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. E um homem de Deus chamado Natã, no capítulo 12, chega para ele e diz: puxa vida, Davi, você é um homem de Deus, e agindo dessa maneira, você planejou a morte até de uma pessoa para ficar com a mulher daquele homem lá. Que coisa horrível. Se arrependa, meu filho. Se reconcilia com o pai, porque ele te ama. E ele assim o fez, porque enquanto ele não cedeu, enquanto ele não se arrependeu, a tristeza estava ali pesando no coração dele, causando uma dor. Por isso que é muito importante você receber e se arrepender. Amém? Amém. Prosseguindo com a nossa leitura aqui na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 7, verso 10, do comecinho uma vez mais, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Que é o caso de muitos cantores, atores, escritores. A pessoa vai ficando deprimido, e por não ter o Espírito de Deus ativado dentro dele, para falar com ele, a pessoa vai definhando, a pessoa vai se deprimindo. A tristeza do mundo
acaba com essa pessoa. Porque ela não tem uma vida no Senhor para rejeitar aquilo, para desprezar aquilo e dizer, não, esse problema está me acontecendo, mas eu sou mais que vencedor. Eu estou desempregado, eu estou enfrentando uma aflição terrível, mas há anjos ministrando a meu favor, e eu vou tomar posse da minha vitória, eu vou sair dessa enfermidade, eu vou sair dessa dificuldade financeira, eu vou sair desse problema. A tristeza do mundo não destrói, porque a pessoa teve força no Senhor para combater aquilo. Mas há pessoas que não. E ela começa a se autodestruir. Começa a usar drogas, começa a beber, e para ela é melhor morrer do que viver. É o pensamento que a pessoa começa a ter. E aí começa a se envolver com amizades que não são boas, porque um abismo chama outro abismo. Pessoas que, se você for ver, tem um padrão de vida razoável, bom. Tem o papai e a mamãe ali, todo mundo junto daquela pessoa. Como é que pode? Um rapaz estudado, uma família próspera, tudo do bom e do melhor, e é refém das drogas, e está enchendo a vida dele de álcool. Como que pode um negócio desse? A tristeza do mundo. E papai e mamãe ali perto, hein? Mas é como diz o Salmo de Davi. Você pode vigiar, você pode com as suas forças querer proteger a sua casa, mas se essa casa, se você não tem uma vida em Deus, é em vão essa proteção. Quem se recorda desse salmo? Amém. Em vão vigia o sentinela. Então a pessoa, por não ter uma vida em Deus, em Cristo, a tristeza do mundo acaba destruindo a pessoa, sufocando pouco a pouco. Em alguns casos, tem pessoas que cometem até suicídio. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Na Bíblia fala de uma pessoa que passou pela tristeza do mundo. Judas. A tristeza do mundo foi sufocando ele pouco a pouco, ao ponto dele cometer suicídio. Já em outros casos, a tristeza do mundo vai matando lentamente, colocando depressão, aquele choro sem fim, sem consolo, sem resposta. Quando a pessoa não tem uma vida em Deus, essa tristeza mata, destrói. Agora, quando você tem uma vida em Deus, você começa a rejeitar, a desprezar a tristeza segundo o mundo. Você não pensa em se matar. Você busca se curar nele através de sua palavra. Sabe de uma coisa? Eu vou sair desse quarto, eu vou sair dessa depressão. Eu recebi a mensagem de Deus, eu recebi aquele CD, aquela evangelização feita por aquele irmão. Eu vou buscar na palavra do Senhor cura para a minha vida. Amém. E ela vence, ela sai daquilo. A tristeza do mundo não a mata, não destrói aquela vida. Eu estou me fazendo entender? Porque ela busca se curar nele através do Evangelho, através da palavra da vida, através da palavra da graça. Você está aqui para reinar em vida. Diga para esse irmão, você está aqui para reinar em vida. Você está aqui para reinar em vida. Que a tristeza do mundo, ela nunca encontre espaço no teu coração. Que você nunca abra a porta do seu coração para a tristeza do mundo. Pensando você, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu nasci para sofrer. Sabe de uma coisa? Eu já estou acabado mesmo, estou desempregado, estou sem dinheiro, então eu vou me acabar mesmo na bebida, e me manda droga aí que eu quero. Fui até evangelizado por esses dias, o irmão falou que eu vou para o inferno mesmo, então já estou perdido, já vou para o inferno, então pronto. Existem muitas pessoas que sofrem a tristeza segundo o mundo, e que poderiam ter sido salvas naquele momento, mas que não foram salvas porque não aconteceu a tal da evangelização, ou se ela aconteceu, não foi dado o evangelho das boas novas, e sim uma palavra de maldição, ao ponto da pessoa pensar, bom, perdido estou,
Eu já estou perdido mesmo, falou que para mim não tem chance, eu já estou no inferno. É terrível, abençoado. É por isso que Paulo exorta, pede que estejamos sempre evangelizando, para espalhar o bom perfume de Cristo, que é a palavra da sua graça, que nos ensina que somos filhos, predestinados e abençoados para todos sempre. E que a ninguém devemos olhar segundo a carne. E por aqui paramos, encerramos e declaro você tendo a melhor semana da sua vida, ministração de anjos. Nunca duvide do poder de Deus na sua vida. Mesmo que apareça uma palavra negativa, um pensamento, porque vem, nossa carne é incrédula, né? Anule, não receba. Quando você chegar lá, não vai dar certo. Não recebo, carne, está anulado. Quando chegar lá, anjos vão ministrar a meu favor em nome de Jesus. Isso é fé. Isso é confiança. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.